Como usar o Nmap na prática? Bom, na realidade, esta apresentação que eu vou trazer aqui para você neste vídeo é até de uma call que nós tivemos no Discord da Forum Hackers. Nós estamos geralmente agendando algumas calls com a comunidade da Forum, juntando ali no Discord e realizando algumas aulas ao vivo e gratuitas, tá? Nós temos uma comunidade, então liberamos bastante material gratuito, aulas gratuitas, vídeos gratuitos, enfim, bastante coisa gratuita para a comunidade. Caso você ainda não participa da comunidade da Forum, entre em nosso site, forumhackers.com, e você vai encontrar um botão para o WhatsApp. Clique nesse botão do WhatsApp, mande um oi para o número que está ali, automaticamente será carregado para você os links para participar da comunidade da Forum, e assim você pode sempre estar ali acompanhando. Inclusive, para essa aula do Nmap que a gente teve ali no Discord da Forum, teve até certificado. Quem participou dessa call do Discord ganhou um certificado da Forum também. Foi uma aula com um total de 3 horas e meia por aí. Foi bastante coisa. Então, este vídeo aqui é mais um resumo, na realidade, que a gente viu um pouquinho, na realidade, ali, da aula que a gente teve na comunidade da Forum. Então, Nmap na prática. Vamos entender como esta ferramenta funciona, o que é essa ferramenta. Vamos destrinchar um pouco aqui. Então, começando pelo básico. O que é o Nmap? O Nmap, Network Mapper, é uma ferramenta open source criada por Gordon Leon, usada para descoberta e mapeamento de redes. Ela identifica quais hosts estão ativos, quais portas e serviços estão abertos, tenta identificar versões dos serviços e o sistema operacional, e pode executar scripts, Nmap Script Engine, para automações e checagens mais avançadas. Muito usada por administradores de rede, engenheiros de segurança e pentesters, o Nmap oferece desde varreduras rápidas de descoberta até scans detalhados e configuráveis. É poderosa, flexível e, quando mal utilizada sem autorização, pode ser considerada intrusiva. Sempre execute em ambientes que você controla ou com permissão explícita. Aqui entra o primeiro ponto importante sobre onde você vai utilizar essa ferramenta. Veja que quando mal utilizada sem autorização pode ser considerada intrusiva, invasão. E aqui entra uma lei, que é a lei brasileira, tá? Uma lei brasileira, 12.737 de 2012. Pesquise sobre essa lei. Se você quer trabalhar dentro de segurança da informação como um hacker ético, digamos assim, é literalmente obrigatório você conhecer essa lei. Apelidada como Lei Carolina Dickmann. Essa Lei Carolina Dickmann é uma lei que fala sobre invasão a dispositivos informáticos. E o uso dessa ferramenta Nmap, ela pode ser considerada intrusiva. Alguns testes que ela faz são testes intrusivos. E pelo fato, então, dela ser uma ferramenta intrusiva, se você rodar essa ferramenta, por exemplo, em qualquer site que você vê por aí, em qualquer endereço IP que você vê por aí, vai dar ruim. Você pode levar um processo, cara. Ou você pode, gastar seu tempo ali prestando serviço comunitário, cara, entendeu? Se você quiser isso, tudo bem, não tem problema, né? Mas fica o aviso. Atualizada também pela Lei 14.155 de 2021. Tem uma lei que atualiza a 12.737, e essa Lei 14.155, ela aumenta a pena. Ela aumenta a pena desse caso aqui da 12.737. Se não me falha a memória, acho que aumenta para 4 anos, se não me falha a memória. E tem multa também, tá? Tem multa também que você paga também, se você for executar esse negócio aí de qualquer jeito, em qualquer lugar que você acha que pode executar. Então, vai com calma, vai com calma. Agora veja que ela é uma ferramenta de descoberta e mapeamento de redes. Ela identifica quais hosts estão ativos e quais portas e serviços estão abertos. Esses são os pontos principais da ferramenta: descoberta de rede, mapeamento de rede, porta e serviço. Ela se resume a isso: porta, serviço, mapeamento de redes e descoberta. É o resumo do Nmap, ele serve para isso. Claro que tem mais algumas outras coisas no meio, mas um resumo prático do que é a ferramenta, para que ela serve, é esse. Agora, o
que é descoberta de redes? Descoberta de redes, Network Discovery, é o processo de identificar ativamente quais dispositivos e serviços estão presentes num determinado espaço de rede. Basicamente, é descobrir quem está lá e obter informações iniciais sobre cada um, IPs, endereços MAC, portas abertas e serviços básicos. Esse levantamento pode ser feito por múltiplas técnicas, ARP e NDP. NDP, que é um Nickboard Discovery, o Nickboard Discovery Protocol é o processo usado em redes IPv6 para descobrir outros dispositivos e obter informações como endereços MAC e substituindo o ARP do IPv4. Respondem rapidamente em redes locais para mapear hosts e MACs, ICMP, no caso o ping, e sondas TCP/UDP. São usadas para verificar se hosts remotos estão ativos, funcionando. E ferramentas como o Nmap combinam essas sondas com varreduras de portas e fingerprint de serviços e sistema operacional para criar um inventário detalhado. A descoberta é a etapa inicial do reconhecimento em administração e segurança. Serve para inventário, troubleshooting e planejamento de testes. Deve ser feita com cuidado e autorização, porque gera tráfego detectável e pode ser interpretada como atividade maliciosa se realizada em redes de terceiros. Então, já começamos a entender o que é descoberta de redes. Agora, o que é mapeamento de redes? Mapeamento de rede é o processo de identificar e visualizar a estrutura de uma rede, descobrindo quais dispositivos, hosts, estão conectados. Então aqui você já começa a observar que quando falamos hosts, são dispositivos. Estão conectados, como se comunicam entre si e quais serviços cada um oferece. Ele envolve detectar endereços IPs ativos, portas abertas, sistemas operacionais, versões de software e até relações hierárquicas entre dispositivos. Ferramentas como o Nmap são amplamente usadas para esse fim, pois permitem gerar o inventário detalhado da infraestrutura, facilitando tarefas como auditorias de segurança, monitoramento e troubleshooting. Em cibersegurança, o mapeamento de rede é uma etapa essencial do reconhecimento, usada tanto por administradores legítimos para a defesa quanto por pentesters de forma ética e autorizada para identificar possíveis superfícies de ataque. Agora, alguns pontos aqui. O Nmap, observe na descoberta de redes, que ele fala que a gente vai identificar quais dispositivos e serviços estão presentes em um determinado espaço de rede. Você precisa lembrar também que a gente tem diversos tipos de redes, tá? Tem diversos tipos de redes. Você vai ter uma rede LAN, uma rede PAN, uma rede WAN. Aí você tem internet. Então, é totalmente diferente quando você usa o Nmap em um endereço IP como 192.168.1.17, por exemplo. Quando você executa lá no endereço IP 45.74, enfim, alguma coisa. Que é o IPv4, por exemplo. É totalmente diferente. Por quê? Uma rede LAN, Local Area Network, como o próprio nome diz, é local. Na tua rede, da tua casa. Está conectado. Tem aquele cabo, por exemplo, cabo RJ45, geralmente a gente conecta ele no roteador, e aí vai para o seu computador, por exemplo. Se você pega aquele cabo, por exemplo, conecta numa ponta no seu computador e a outra ponta em outro computador do lado, você criou uma pequena rede. Porque a gente define redes quando você tem 2 ou mais dispositivos conectados entre si. Então aí você tem uma rede. Então no caso aqui, por exemplo, um computador. Você tem 2 ou mais computadores conectados. Quando a gente fala de rede LAN, pode lembrar até de empresas, por exemplo. Quando as empresas elas têm diversos computadores ali dentro, e lá dentro da empresa eles criam sistemas internos, sites internos da empresa. Então eles conectam os computadores por meio de switch. Depois você pesquisa, switch de rede. Switch é um dispositivo, você vai poder conectar vários cabos nele ali e aí conectar vários computadores ali, ligados entre eles.
Você vai conseguir conectar vários computadores naquele lugar, naquele ambiente, naquela empresa. Aí você vai criar uma rede LAN, uma rede local. Então ali você pode distribuir, por exemplo, sites que vão funcionar somente ali dentro, para aqueles computadores que estão conectados ali naquele ambiente. Diferente da internet. Internet vem de International Networking, ou seja, uma rede internacional de computadores conectados. Você tem, quando a gente fala de internet, é quando você vai ter uma junção de ASNs. ASNs, no caso, vai ser o Autonomous System Number. Pesquisa também, ASN. O ASN é basicamente o seguinte: uma empresa, por exemplo, como o teu provedor de internet, ele compra vários endereços IPs, porque os endereços IPs eles são vendidos. Então, ele compra um bloco de endereço IP e ele utiliza aquele bloco de endereços IPs para distribuir para os clientes dele, entendeu? Então, o seu provedor de internet ele comprou um monte de endereço IP para distribuir entre os clientes. Então, ele te deu um IP, para outro cliente ele deu outro IP e assim por diante, entendeu? É isso que acontece. Agora, vamos colocar aqui empresas. Uma empresa ela pode comprar esse bloco de endereços IPs, no caso um ASN, e distribuir os endereços IPs entre servidores da empresa. A empresa vai ter os servidores dela. A empresa vai ter lá lembrando que servidor, no caso, é um computador potente. A gente pode entender que um servidor é um computador potente. E aquele computador potente ele vai estar disponibilizando alguma coisa. Pode ser que ele esteja disponibilizando, vamos colocar um site. Ele pode ter um site dentro dele, então ele vai ser um servidor web. Ou ele pode ser um servidor de arquivos, como um servidor para disponibilizar arquivos por meio de protocolo FTP, o File Transfer Protocol, pode ser também. Ou pode ser um servidor de banco de dados, tá lá rodando MySQL dentro dele também, pode ser. Um servidor de cache. Então os servidores têm várias utilidades, né? Mas colocando que são servidores, então vai ser distribuído endereços IPs entre eles. Daí a empresa vai ter um ASN. Ok, show de bola. Perfeito. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta que você deveria fazer, né? Nmap sempre em primeiro lugar? Essa é a pergunta. Será que o Nmap ele sempre vem em primeiro lugar? Será? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum de ouvir dizer: olha, quando você for fazer um pentest, a primeira coisa que você precisa fazer é executar o Nmap. A primeira coisa que você faz é executar o Nmap. Só que isso, na realidade, é errado. É errado esse pensamento de levar, digamos assim, essa ideia 100% à risca, digamos assim. Eu vou ser contratado para fazer um pentest, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o Nmap. Depende, cara. Depende. Por exemplo, pense se o pentest que você for fazer, ele é um pentest focado em aplicações web, com a metodologia de pentest WSTG. Caso você não conheça a metodologia de pentest, em resumo, existe, digamos que como se fosse um passo a passo para você poder fazer pentest. É mais ou menos isso. É mais ou menos não, ele é exatamente isso. É um passo a passo profissional para você poder fazer pentest. É isso que significa metodologia de pentest. E aí tem várias, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, a WSTG, mas tem a metodologia PTS, por exemplo, metodologia OSS-TMM, que são outras metodologias de pentest também. Metodologia NIST, também tem uma outra metodologia, enfim, tem várias metodologias de pentest. É basicamente um passo a passo profissional de você fazer um pentest. Tá, e detalhe, essa metodologia, ela é definida também quando você vai oferecer um serviço de pentest, cara. No caso, uma empresa, vamos colocar que seja uma empresa que já tem uma experiência, digamos assim, no assunto de contratar pentest. Então, quando ela vai contratar um profissional de pentest, ela já vai dizer para ele: olha, eu quero que você realize um pentest utilizando a metodologia tal. Aí ela vai te falar a metodologia que ela quer. Isso pode acontecer. Ou então, se você for trabalhar dentro de uma empresa de pentest, e aí você tá lá na equipe de Red Team, eles vão falar para você: nós vamos fazer pentest aqui utilizando a metodologia PTS, utilizando a metodologia WSTG e assim por diante. Então, para que você entenda, metodologias basicamente é um passo a passo. E baseado na metodologia que vai ser aplicado o pentest,
é que vai definir quais são as técnicas, ferramentas, coisas que você vai utilizar e fazer ali naquele pentest. Então, se o seu pentest é baseado na metodologia WSTG, por exemplo, cara, sinto em te dizer que você não vai usar o Nmap. Você não vai usar o Nmap, cara. Você não vai usar o Nmap. Por quê? Porque baseado, por exemplo, na metodologia WSTG, o foco ali do pentest vai ser você identificar um cross-site script, identificar um SQL injection, um server-side template injection, um XXE, uma vulnerabilidade web de fato, um ataque web de fato. Então você não vai estar focado em redes, você não vai estar preocupado em tentar identificar portas abertas. Não, você está preocupado em outra coisa diferente. É distante o assunto. Ou seja, o Nmap é mais útil quando o foco do pentest envolve redes, infraestrutura ou servidores. Ou seja, quando o objetivo é descobrir quais hosts estão ativos, quais portas e serviços estão abertos e que sistemas operacionais ou versões estão rodando. É aqui que entra o Nmap, ou não. Você vai ter que analisar este detalhe, se ele necessita, no caso a metodologia que você vai estar usando no pentest, ela vai necessitar usar o Nmap ou não. Vamos entender que também alguns termos aqui, né? Porque para poder falar de Nmap, a gente envolve vários termos, então vamos destrinchar alguns termos aqui. Quando a gente fala host, é qualquer dispositivo conectado a uma rede. Pode ser um computador, um servidor, um roteador, impressora ou até um IoT, uma internet das coisas. Cada host possui um endereço IP único que o identifica na rede e permite comunicação com outros dispositivos. Infraestrutura. Infraestrutura de rede é o conjunto de elementos físicos e lógicos que sustentam a comunicação e os serviços de TI. Inclui servidores, roteadores, switches, firewalls, serviços de DNS, banco de dados e tudo o que dá suporte às aplicações. Um serviço. Um serviço é um processo ou aplicação que roda em um host e oferece alguma funcionalidade pela rede, como HTTP, web, SSH, administração remota, FTP, transferência de arquivos, ou SMTP, envio de e-mails. Porta. A porta é um canal lógico usado para distinguir diferentes serviços que funcionam no mesmo host. Por exemplo, a porta 80 é usada por HTTP e a 22 por SSH. Cada serviço escuta em uma ou mais portas específicas para aceitar conexões. Troubleshooting. Troubleshooting é o processo de diagnosticar e resolver problemas em sistemas ou redes. Envolve identificar a causa raiz de falhas, lentidões ou mau funcionamento por meio de testes, logs e análise sistemática. Fingerprint. O fingerprint ou impressão digital é a identificação única de um sistema, serviço ou software com base em suas respostas, banners e comportamentos. No contexto do Nmap, fingerprint é usado para descobrir o sistema operacional ou versão de um serviço analisando padrões característicos. Port scanning, técnica usada para identificar quais portas estão abertas, fechadas ou filtradas em um host. Banner grabbing, técnica para coletar informações de versão de um serviço a partir de mensagens de identificação que ele envia. Host discovery, etapa inicial de qualquer varredura, onde o Nmap detecta quais hosts estão ativos antes de escanear as portas. Broadcast é um tipo de comunicação em rede onde uma mensagem é enviada para todos os dispositivos de um mesmo segmento de rede, mesma LAN, em vez de ser direcionada a um host específico. MAC address é o identificador único de hardware atribuído a cada interface de rede, usado para que os dispositivos se reconheçam e se comuniquem na camada de enlace da rede. Cada MAC é único por fabricante e ajuda a direcionar pacotes dentro de uma LAN. Uma coisa importante é serviço e porta. Veja, serviço é um processo ou aplicação que roda em um host. E a porta é um canal lógico usado para distinguir diferentes serviços. É aqui onde mora o Nmap. O Nmap tem a cereja do bolo nesse ponto, onde você vai identificar portas abertas. Isso aí você já deve ter ouvido falar. Só que aí é muito comum de ser confundido porta, serviço, ou então ser usado como a mesma coisa. Na realidade é quase a mesma coisa.
Mas vamos lá, para você poder entender, quando a gente fala serviço, como um HTTP, por exemplo, é quando está rodando um Apache no servidor. Então você tem um servidor, no caso um computador potente, você tem lá um computadorzão potente, e nele você vai configurar o Apache para poder disponibilizar uma aplicação web. Então um site, por exemplo, ele vai estar funcionando lá dentro daquele servidor via Apache. Pode ser outro também. Pode ser o Tomcat. Na realidade, o Tomcat também é da família do Apache também, mas focado em Java. Pode ser o Unicorn, focado em, por exemplo, Python. Ou, por exemplo, tá rodando lá um Flask, por exemplo, no servidor. E dentre outros. Ou seja, esse é o serviço. Então, por exemplo, o Apache rodando é o serviço. Mas, para que tenha vamos colocar um canal de comunicação naquele servidor, para aquele serviço, para aquele software, aí vai definir a porta. Então a porta é o canal lógico usado para distinguir diferentes serviços. Então vai estabelecer, olha, um canal de comunicação será identificado aqui como número 80, por exemplo, para o HTTP que está rodando no Apache aqui, que é o serviço Apache. Então ele vai estar identificado como número 80. Para o MySQL, por exemplo, está rodando lá o MySQL. O MySQL vai estar na porta 3306. O MySQL é um serviço, um banco de dados. Só que ele vai estar sendo identificado ali, vai ter um canal de comunicação que é a porta 3306. Então, porta vai ser esse número usado ali para conexão. Uma coisa interessante, já começa aqui também, é que saiba que isso pode ser alterado. Ou seja, por padrão, a porta do Apache é 80. Por padrão. Mas o administrador de rede pode alterar isso e colocar uma outra porta diferente. Vai estar executando normalmente o servidor web. Só que aquele servidor web vai estar rodando uma porta diferente. É igual, por exemplo, quando você executa um Flask. Quando você está executando um Flask, por exemplo, uma aplicação em Flask, geralmente tem a porta 5000 aberta. Faz o teste, por exemplo, depois. Você vai ver que é habilitada a porta 5000. E a porta 5000 executa lá a parte web tranquilamente, normalmente. A porta 5000. Tá rodando o HTTP normal. A mesma coisa pode acontecer ali no MySQL, por exemplo, no SSH, no FTP, SMTP. Pode ser alterado o número da porta, mas o serviço continua executando a mesma coisa. Ou seja, quando você está lá executando o Nmap, ele tem aquela flag "-p". A "-p" de você definir a porta. Ou então, quando você passa lá o Nmap puro mesmo, Nmap e um endereço IP, ele mostra para você as portas abertas. Pode ser que você encontre uma porta diferente, uma porta, sei lá, vamos colocar 435, aleatório, e nessa porta 435 vai estar rodando um HTTP. Isso pode acontecer, cara. Isso pode acontecer. É totalmente possível. Agora eu tenho uma flag do Nmap -sn, mas antes de eu partir para essa flag, vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho. Veja bem. Antes de eu partir para a prática, aliás, né? Flag -sn no port scan. A flag -sn é a opção do Nmap para host discover, ou seja, ela diz ao Nmap para apenas descobrir quais hosts estão ativos, sem fazer a varredura de portas. Em redes locais IPv4, o Nmap normalmente usa o ARP, ou NDP, se no caso for IPv6, no caso o ARP é IPv4 e NDP para IPv6, que responde rápido e revela também o MAC do dispositivo. Já para IPs remotos, internet, o ARP não funciona. Então, o Nmap recorre às sondas L3, L4. O L3 refere-se à camada de rede, por exemplo, ICMP, e o L4 à camada de transporte, por exemplo, TCP, SYN-ACK ou UDP. Então a gente tem ICMP-ECO, TCP SYN-ACK, a portas comuns e UDP. Para inferir se o host está vivo. Isso significa que a flag -sn tende a ser muito confiável em LAN, rede local, graças ao ARP, e mais sujeito a falsos positivos na internet quando o ICMP e portas estão bloqueadas. Isso que é muito comum também quando você vê a porta bloqueada, né? No caso, porta filtrada. O que é o ARP? O ARP, o Address Resolution Protocol, é um protocolo de camadas de enlace usado em redes IPv4
para mapear o endereço IP para o endereço MAC, dentro de um mesmo domínio de broadcast, mesma LAN, VLAN. Quando um host precisa enviar um pacote IPv4 para outro host na mesma rede, ele envia um ARP Request Broadcast, perguntando quem tem o IPX. Me diga seu MAC. O dono daquele IP responde com o ARP Reply, contendo o seu MAC, e o solicitante guarda essa associação na tabela ARP Cache por um tempo limitado. Lembrando que broadcast vai ser comunicação geral para todos os dispositivos ali naquela rede, estão conectados ali. Então, no caso aqui, vai acontecer uma comunicação de um ARP Request, broadcast, ele vai mandar para todo mundo aqui. Ó, quem de vocês aí é o endereço IP XYZ? Aquele dispositivo, ele vai responder, pô, cara, sou eu. Ele vai perguntar o MAC, né? Pô, me dá o seu MAC aqui então, né? Aí manda o MAC, entendeu? No caso, o MAC ele é como se fosse um endereço IP. É mais ou menos isso. Um MAC, vamos dizer assim, em comparação, né, porque o MAC ele também é um protocolo ali para identificação. No caso, o MAC ele vai identificar o seu dispositivo ali naquela rede também, tá? Só que no caso localmente. O endereço IP, no caso, ele já vai para... Também tem localmente também, mas também tem internet, né? Mas ele é para identificação também do dispositivo. E porta filtrada, como eu disse, né, quando o Nmap retorna uma porta que ela está filtrada, significa que ele não conseguiu obter uma resposta direta do serviço, porque um firewall, um WAF ou outro mecanismo de segurança está bloqueando ou filtrando a comunicação. Ou seja, o scanner não sabe se a porta está aberta ou fechada, apenas que existe algo ali impedindo o acesso, o que indica a presença de controles de segurança na rede ou no host. Geralmente se encontra esse tipo de resposta, tá filtrado aqui, né? E aqui a gente tem o uso prático, né, para poder descobrir os hosts que estão na rede. Um detalhe, eu vou estar executando aqui esse comando, mas com o seed. O seed, ele é uma ferramentazinha que a gente tem também na Shell, ela serve para substituir strings. Mas por que eu vou usar esse seed aqui? É o seguinte, eu não quero vazar meu MAC. Então, como eu não quero vazar meu MAC, eu vou querer substituir a string que tem o MAC. Simplesmente isso. Básico, tá? Mas quando você for usar aí, não precisa de você usar esse pipe seed aqui. Só você usar nmap-sn, isso você passa o endereço IP da rede. Que no caso, eu até esqueci de falar também, que aqui você vai passar o endereço IP para o tamanho da rede. O barreamento da rede. No caso, a gente tem vários barreamentos. A gente tem barra 24, barra 16, enfim, tem vários outros aí também. E aí você vai tentar descobrir quais são esses endereços IPs ali daquela rede. Envolve o que eu estava comentando contigo do bloco ASN. Como eu falei para você, a gente tem o Autonomous System Number, onde a empresa compra um bloco de endereços IPs, e é aqui também que eu queria até tocar, que eu até falei agora há pouco. Daqui a pouco, eu até falei agora há pouco, pô, peraí que eu vou explicar uma coisa aqui antes da gente executar na prática, que é o seguinte. Uma coisa errada também que eu vejo muitas pessoas fazendo, quando vai tentar usar o Nmap, é o seguinte. Agora eu vou abrir aqui o terminal. Por exemplo, vir cá no terminal e pegar o endereço IP, por exemplo. Vou pegar aqui o endereço IP da Red Bull. redbull.com. Aí ele joga um ping aqui na redbull.com. Aí pegou aqui, por exemplo, o endereço IP da Red Bull. Esse aqui IPv6, deixa eu colocar em IPv4 para ficar mais fácil. Vou colocar aqui V4. Prontinho. Agora eu tenho o endereço IP na versão 4. Aí o cara vem cá simplesmente começa a usar o Nmap. Nmap tal, 92.123.8.201, que é o endereço IP da Red Bull. Aí o cara já começa a usar assim. O cara já começa a usar desse jeito aqui. Aí vai retornar para ele, porta 80443 aberta. Tudo bem. Só que tem um detalhe, cara. Tem um detalhe. Se você analisar até mesmo o resultado do próprio Nmap, ele já começa a mostrar aqui para você uma coisa. Akamai. Akamai Tecnologias.com. Pera aí, Akamai? O que é isso aqui? Bom, se você jogar um Ruiz nesse endereço IP, tu vai descobrir que na realidade esse endereço IP ele pertence a Akamai. Não é da Red Bull, é da Akamai. Inclusive aqui a gente tem inclusive o ASN aqui da Akamai. Agora, quem que é a Akamai? A Akamai é uma outra empresa que não tem nada a ver com a Red Bull, cara. Tem nada a ver com a Red Bull. A Akamai,
ela é basicamente um CDN e WAF, tá? Ela também serve como WAF também. Eu prefiro falar de WAF porque eu vou ser sincero que o WAF dela é muito chato, cara. Assim, chato no sentido pra gente, né, que trabalha com hack, a gente odeia uns WAF, né? Mas ela é um CDN, WAF também. Isso significa o quê? Significa que, como ela é um CDN ou WAF, eu vou abordar o WAF. Web Application Firewall, porque ela também é um WAF também, tá? Se ela é um WAF, ela vai estar na frente do servidor original da Red Bull. Então você tem o servidor da Red Bull, só que na frente do servidor da Red Bull tem o servidor do Akamai. Ele é um WAF. Isso significa o quê? Que esse endereço IP que a gente pegou aqui não é da Red Bull, é da Akamai. Ou seja, não adianta de nada, a gente executar um Nmap nesse endereço IP. Por quê? Porque esse endereço IP é da Akamai. Se você executar o Nmap aqui, você vai estar testando a Akamai. Você não vai estar testando a Red Bull, você vai estar testando a Akamai, cara. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tipo você tá testando laranja ao invés de maçã. Nada a ver, cara. Entendeu? Outra coisa também. Só para concluir. Se a gente tá num contexto de WAF, então você primeiro precisa tentar bypassar esse WAF. Você precisa tentar bypassar esse WAF primeiro para você conseguir o endereço IP real daquele servidor ali, da Red Bull, por exemplo. Aí tem vários assuntos aí, é assunto para outro vídeo, né, de bypass de WAF. Acho que deve ter até vídeo aqui no canal também sobre bypass de WAF, dá uma olhada aí. Mas já é outro rolê, já é outro assunto, cara. Mas você pode ver, por exemplo, misconfiguration de DNS, por exemplo. Até me lembrei de um site aqui, que é aquele DNS Dumpster, se não me falha a memória, quer ver? DNS Dumpster. Aí nele aqui você pode jogar aqui o domínio, tipo Red Bull, por exemplo. redbull.com. E aqui você consegue ver um histórico, né, de registro DNS e afins. E aí pode ser que você consiga encontrar algum endereço IP que seja da Red Bull de fato, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a lógica de você tentar descobrir ali quem que é o dono daquele endereço IP. Aqui a gente já tem alguns resultados. Jogou algumas SNs aqui também pra gente. Inclusive já roda aqui também, olha só, o barreamento da rede. E a gente tem essa SN. E a gente tenta verificar se esses endereços IPs eles são da Akamai ou da própria Red Bull. Se for da própria Red Bull, pronto. Aí você já descobriu o endereço IP que você precisa e aí vida que segue. Aí vida que segue, entendeu? Inclusive, a gente pode vir aqui no site BGP.net. O site bgp.net é um site onde você pode jogar aqui o endereço IP ou uma SN. Acho que a gente pode jogar SN aqui também, deixa eu ver. Deixa eu ver se pode jogar uma SN. Eu lembro que eu passo o endereço IP aqui, ele já consegue identificar. Deixa eu ver se uma SN já consegue identificar também. Graph V4 1208. Aqui já começa. Ah, sim, deu certo. Que a gente consegue ver que é o prefixo V4. Deu certo aqui, ó. Pronto aqui, ó. A gente consegue jogar aqui uma SN também. A gente consegue ver aqui também o registro SSN e ver as informações sobre ele. Que nesse caso aqui a gente pode observar que não tem nada a ver com a Red Bull no momento, né? Mas tem os endereços IPs aqui relacionados a ela também. E claro, também a comunicação ali que a gente pode ver também entre outras SNs com essa SN, né? Enfim, aí é papo para outro assunto sobre o bypass de WAF, né? Tem várias coisas, misconfiguração de DNS e afins. Bom, descobriu... só para fechar, outra coisa também que pode ser útil é você fazer um reconhecimento de subdomínios. E do reconhecimento de subdomínios, você resolver os endereços IPs e verificar se aqueles endereços IPs pertencem a teu alvo. É aí que entra uma coisa. É o seguinte, outro ponto, né, que a gente precisa também analisar é se, beleza, não tem WAF. Ok, não tem WAF. Mas, por exemplo, você vai vir cá e colocar pingforemanhackers.com. Deixa eu colocar aqui na versão 4, né, para poder ficar mais fácil. Menos V4. Prontinho. Aí você pegou esse endereço IP aqui.
Aí, se você analisar o Ruiz, também não pertence ao Form, cara. Esse endereço IP também não pertence à Form, veja só. Esse endereço IP pertence a Hostinger. Onde a Hostinger, no caso, é onde o site da Form está hospedado. Ou seja, a Form Hackers não tem um servidor próprio. A Form não tem um servidor próprio. A Form está utilizando um servidor terceirizado, que é da Hostinger. Isso significa o quê? Também não adianta de nada você rodar o Nmap aqui nesse endereço IP, achando que vai hackear a Form, por exemplo, que não vai rolar. Você vai estar na realidade tentando achar uma falha na Hostinger, não na Form. É diferente. Então você precisa saber se aquele endereço IP pertence a uma rede da própria empresa, se é um servidor próprio da empresa, ou se é de um serviço terceirizado. Se for de serviço terceirizado, cara, você vai estar atacando o terceirizado e não o teu alvo em específico. Entendeu? A lógica é diferente. É totalmente diferente. Daí, pode fazer até uma coisa. Vou mostrar para você. Ninja Scan. Não, Scan não. Impulse Scans. Vou te dar uma ideia aqui do que você pode fazer. Tem uma ferramenta, ela se chama MesDNS. Pode combinar com uma automação em Shell Script, igual eu fiz aqui, com o Nmap. Qual que é a lógica? O MesDNS é uma ferramenta que ela consegue resolver uma grande lista de domínios com o DNS, né, no caso. Porque o DNS ele é a resolução de nome de domínio para endereço IP para nome de domínio. E vice-versa, né? Daí, tu pode passar, por exemplo, uma lista gigante de subdomínios, por exemplo, e pedir para o DNS resolver os endereços IPs de cada subdomínio. Então, você passa lá, por exemplo, uma lista de 1 milhão de subdomínios. Ele vai resolver para você. Pegou os endereços IPs que o MesDNS vai te entregar, tu faz uma verificação, igual aqui eu tenho nesse fora. Veja bem esse fora que tem bem aqui embaixo. Esse fora aqui, ele vai mandar um curly para uma API, e nessa API a gente passa o endereço IP. Deixa eu ver se eu consigo replicar isso aqui para você, quer ver? Vou pegar essa linhazinha aqui pra gente, vamos jogar no nosso browser, e vamos pegar aqui um endereço IP, vou pegar aquele endereço IP aqui da Form mesmo, né? Então ping formhackers.com na versão 4. E vamos passar aqui o endereço IP. Poxa, que pena, acho que essa API aqui deu ruim no momento. Ah, pena. Deu ruim no momento aqui, mas não tem problema não. Depois eu vou arrumar essa parte da meu underline. Mas em resumo, a ideia é que essa API aqui... Ah, aqui eu acho que eu devo conseguir. Pronto, aqui eu vou conseguir. Passei o endereço IP, 191, tá, esse aqui. Engraçado, cadê o curly dela aqui? Deixa eu ver na documentação. Um momento, vamos pegar aqui pra JSON. Ah, tava certo. Ah, tá, só tirar aqui a parte aqui e jogar o nosso cara aqui, ó. Esse é um query. Aí agora eu vou tirar aqui esses filtros. Não. Deu ruim mesmo. Ah, beleza, tudo bem. Alguma coisa aqui na API. Mas de qualquer forma dá pra gente ver aqui, ó, o que eu queria falar. Essa API aqui ela vai te retornar os dados relacionados àquele endereço IP, né? Ela vai retornar aqui tudo aqui pra você relacionado ao endereço IP. E nessa flag AS, ele vai mostrar pra você o nome vinculado àquele endereço IP, o registro vinculado àquele endereço IP. Nesse caso aqui ele já mostra que está vinculado a Hostinger, não está vinculado a Form. Mas você pode então passar um filtro nessa resposta. Então você vai filtrar. É o que está acontecendo aqui, ó. A gente pega
o resultado daquele JSON e faz um filtro. Ó, se no meio aí dessa string tiver o nome dessa empresa, no caso, a empresa-alvo, por exemplo, Foreman Hackers, significa então que, opa, encontramos um endereço IP válido que pertence àquela empresa. Se não tiver o nome daquela empresa, pertence a outra. Então não é o teu alvo, é um terceirizado. Então, geralmente, o Nmap ele vai ser muito útil quando a empresa ela tem a própria rede dela, quando ela tem o próprio ASN dela, o próprio bloco de rede ali dela, entendeu? Agora, se ela estiver utilizando endereços IPs terceirizados, não tem muito sentido você querer usar o Nmap. Essa é a lógica. Ou se você estiver numa rede local também, aí vale a pena. Aí vai valer a pena. Ok. Voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos copiar aqui agora a nossa flag. E agora a gente pode rodar aqui. Como questão de exemplo, deixa eu colocar aqui primeiro. Como questão de exemplo, eu tenho aqui uma outra máquina virtual. Eu tenho aqui uma máquina virtual que é de um laboratório de estudos, Jigsaw. E aí ela vai ter o endereço IP dela aqui, que é o 192.168.1.140, que é o endereço IP dessa máquina virtual aqui de exemplo, né, que a gente tem aqui, para poder verificar se ele de fato está conseguindo descobrir a rede. Então, o -SN aqui, ele vai descobrir a rede. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar para você também, ou se eu já não falei... Não, falei não, vou falar agora. Vou falar agora aqui para você, mas enfim. Pode ver que aqui ele conseguiu descobrir endereços IPs relacionados aqui na minha rede. Tem um .16, .140 e tal. E esse .140 de fato é da minha máquina virtual aqui que eu tenho. Então deu tudo certo. De fato o Nmap conseguiu descobrir a rede. Agora lembra que eu havia falado para você que pode retornar uma porta filtrada? Quando eu falei para você porta filtrada, que o Nmap ele pode dizer ali que tem um firewall, um WAF, um mecanismo de segurança bloqueando ou filtrando a comunicação, né? Então, por exemplo, tem um Akamai, o Akamai lá na Red Bull, ele pode retornar pra gente, ó, tem uma porta 80 aqui, mas tá filtrada. Ou seja, o Akamai entende que a porta 80 ela existe, tem alguma coisa lá no servidor principal, no servidor original da Red Bull, só que ele se recusa a informar sobre isso. Então, o Nmap ele acaba dizendo pra você, pois que tá filtrado, né? Tem alguma coisa ali no meio. E o que você pode fazer quando a porta está filtrada? Você pode usar a flag "-pn", "-ss", "-st", "-su", "-sa", "-sn", "-sf", "-sn". "-sn" até repetir duas vezes aqui, não tem problema. Enfim, veja bem. "-pn". O "-pn" ele pula a descoberta de rede e já assume que aquele host está ativo. E vai direto para a varredura de portas, útil quando pings e sondas estão bloqueados. Então aqui a gente vai pular aquela etapa da gente tentar ver se um endereço IP está vivo, se tem alguma coisa, se existe de fato aquele endereço IP ativo na rede ou não. Já assume que está ativo. O "-ss" é o SYN Scan Stealth, método de varredura que tenta ser discreto, enviando sondas incompletas como SYN e não finalizando a conexão para reduzir registros em logs. Envia SYN e espera SYN-ACK ou RST, pacote TCP que indica reset em scans respostas RST, normalmente significam que a porta está fechada ou que um firewall está terminando a conexão. Isso aqui vem do TCP, tá? Porque o TCP ele envia lá um pacote SYN e ele responde ACK, SYN, SYN-ACK, SYN-ACK. "-st", TCP Connect, completa a conexão, é mais ruidoso e fácil de detectar e logar. "-su", inclusive essa parte de completar a conexão é justamente isso aqui que eu tô falando, né? do SYN e o ACK. Ele manda um SYN e espera um ACK. Aí, se você manda só um SYN e não espera chegar o ACK, aí incompleto, entendeu? É essa a lógica. E esse aqui é o contrário. O "-su" vai reduzir o UDP para a porta de serviço UDP, o User Datagram Protocol, geralmente lenta e mais propensa a falsos positivos. Temos o "-sa", que ele vai enviar um ACK para mapear regras de firewall, verifica se a porta é filtrada por Stateful Firewall. E temos "-sn", "-sf", "-sx no fim Xmas Scans. Bom, o Xmas Scans ele é uma varredura que envia pacotes TCP com flags FIN, PSH e URG acesas, como uma árvore de Natal, para provocar respostas diferentes em sistemas e inferir portas abertas ou fechadas. O comportamento depende do sistema operacional e firewalls. Tentam contornar filtros simples. Resultado depende do sistema operacional e firewall. Já vou te mostrar um exemplo disso. "-sf",
FIN Scan envia o pacote TCP só com a flag FIN. Portas fechadas normalmente respondem com RST. Portas abertas muitas vezes não respondem, usado para varredura discreta, necessita privilégio. "-SN no Scan envia pacotes TCP sem nenhuma flag. O comportamento é semelhante ao FIN RST, indica porta fechada. Ausência de resposta sugere porta aberta ou filtrada. Também uma técnica furtiva que depende de comportamento do stack TCP do alvo." E aí, provavelmente você ficou na dúvida, né? Pô, peraí, um negócio falando sobre árvore de Natal, né? O que é isso? Xmas Scan. Um Xmas Scan é um tipo de varredura TCP em que o scanner envia pacotes com as flags FIN, PSH e URG ativadas, como se a sequência de flags fosse uma árvore de Natal, procurando provocar respostas diferentes do stack TCP do alvo para inferir o estado da porta. Em sistemas BSD, Linux, antigos, portas fechadas costumam responder com RST, enquanto portas abertas frequentemente não respondem. Já em muitos sistemas modernos, ou quando há firewalls, o comportamento pode variar, fazendo com que o resultado seja Open, Closed ou Open Filtered. Xmas Scans são usados para tentar ser furtivos, não completar handshakes, mas são pouco confiáveis em ambientes com firewalls e DSs e podem ser detectados ou bloqueados. O FIN indica que o remetente quer encerrar a conexão TCP de forma ordenada. O PSH sinaliza ao receptor para entregar imediatamente os dados ao aplicativo sem esperar acumular o buffer. O RG marca os dados como urgentes, pedindo que o receptor os processe antes dos demais dados na fila. O Xmas Scan é útil quando uma porta está filtrada. Ele tenta inferir o estado da porta sem iniciar uma conexão completa. E, inclusive, essas opções que a gente tem aqui, menos "-PN", menos "-SS", menos "-ST", menos "-SU", como eu disse, úteis para quando você tiver porta filtrada. E tem uma outra coisa que eu queria falar, se eu acho aqui, não tem. Todos esses aqui, você pode utilizar também para descobrir hosts ativos na rede, tá? Todos esses. Tanto "-PN", menos "-SS", "-ST", menos "-SU", "-SA", enfim. Você pode usar também para ver se tem algum host ativo na rede. Vou te dar um exemplo aqui, dessa parte da árvore do Natal, uma máquina virtual do Kali. Vamos habilitar aqui uma máquina virtual do Kali. Inclusive, ela está no modo bridge, tá? Se a gente olhar aqui na rede, aqui está no modo bridge, tá? Agora eu vou iniciar. Então a gente vai conseguir pegar o endereço IP dela na mesma rede, tá? Um momento, vamos ligar ele. Já deve ter ficado até num tamanho correto para a nossa tela de gravação. Não, ficou não. Beleza, deixa eu trazer ele aqui para você. Então, nós temos aqui a máquina virtual do Kali. Dentro dessa máquina virtual do Kali, eu vou habilitar o Wireshark. Por que eu vou habilitar o Wireshark? E quem é o Wireshark também, né? Eu vou trazer aqui para você uma explicação sobre quem é o Wireshark. Um momento. Deixa eu só ligar ele aqui primeiro. Vamos lá. Alguns termos aqui antes da gente prosseguir. Firewall. Firewall é um dispositivo ou software que filtra o tráfego entre redes conforme regras. Bloqueia ou permite portas, IPs e protocolos. IDS. Intrusion Detection System. Sistema que detecta e alerta sobre atividades suspeitas na rede ou hosts, mas não bloqueia por si só. IPS. Evolui IDS, detecta e age automaticamente para bloquear tráfego malicioso em tempo real. O Handshake. Sequência inicial de trocas de pacotes SYN, SYNACK, ACK, que estabelece uma conexão TCP entre o cliente e o servidor. Agora o Wireshark. O Wireshark ele é uma ferramenta de análise de tráfego de rede que permite capturar, inspecionar e interpretar pacotes de dados que passam por uma interface de rede. Ele funciona como um scanner de protocolos mostrando informações detalhadas de cada camada do modelo ASI, desde endereços MAC,
e IP até flags TCP, payloads e protocolos de aplicação. O Wireshark é amplamente usado em diagnóstico de rede, troubleshooting, segurança e aprendizado de protocolos, permitindo filtrar, destacar e reconstruir seções de comunicação para entender o comportamento da rede ou investigar problemas de conectividade e segurança. Filtro para o Wireshark. Um display filter do Wireshark que mostra, no caso que a gente tem, né, um filtro. O que é esse filtro? O filtro é o seguinte, vamos lá, vamos colocar na prática. O Wireshark, como tu viu, ele vai capturar toda a comunicação de rede que está acontecendo aqui na minha máquina. Então, eu vou selecionar aqui a minha placa, no caso TH0, e aqui ele começa a mostrar para mim toda a comunicação que está acontecendo aqui dentro do Kali Linux. Dentro do Kali, por ser uma máquina virtual, tem até pouca coisa aqui, cara. Mas se eu abrir na minha máquina principal, por exemplo, esse negócio aqui vai ficar pulando um monte de coisa. Um monte de comunicação que fica acontecendo o tempo todo. Daí, no meio de todas essas informações que vai aparecendo, a gente pode aplicar alguns filtros para poder, de fato, filtrar o que a gente quer. Aí a gente tem um filtro aqui que vai ser esse filtro tcp.flags.reset, exatamente igual a número 1. Um display filter, deixa eu colocar aí na apresentação. Um display filter do Wireshark que mostra apenas pacotes TCP em que a flag RST, reset, está setado. Um pacote RST é enviado por um host ou por um firewall quando quer encerrar imediatamente uma conexão TCP ou rejeitar uma tentativa de conexão. Por exemplo, quando você envia um SYN para uma porta fechada, o servidor costuma responder com RST e o Nmap interpreta isso como uma porta fechada. Então, a gente consegue ter essa análise aqui dentro do Wireshark, verificando tudo que veio aqui através desse TCP. Então, vamos jogar esse filtro aqui. No momento não vai ter nada, observe que no momento não tem nada, mas agora eu vou fazer um envio de algum pacote ali para o nosso Kali, tá? Vou rodar aqui de novo aqui, provavelmente eu vou ter o meu Kali no ponto 5, provavelmente, mas para poder confirmar aqui, deixa eu jogar. Provavelmente ele vai pegar o endereço IP aqui, apesar que eu poderia pegar o endereço IP dele ali também, ali dentro dele também, só executando aqui também o IPA também, demora aqui também, é só vir aqui. É ponto 5 mesmo. Então aqui eu vou jogar uma comunicação, aliás, já até mostrei aqui, é ponto 5. Então aqui eu vou jogar um nmap-sx para 192.168.1.5. Pronto, enviou um XMASScan. E agora vamos lá para o Kali. E veja que no Wireshark ele apontou que chegou algumas conexões aqui para ele. Vou selecionar qualquer uma dessas. E se a gente analisar aqui em Transmission Control, ele vai vir aqui, ó, Flags. É essas flags aqui que a gente costuma dizer que parece uma árvore de Natal. É claro que é simbólico, né? Não é exatamente uma árvore de Natal, mas é simbólico. E como você pode observar aqui, ele fica colocando 0, 0, 0, 0, aí fica 0, 1, 0, 1, 0, 0, aí tipo como se estivesse ligando e desligando, entendeu? Ligando e desligando uma luzinha de árvore de Natal. Isso que ele chama de XMASScan, né? Tipo como se fosse uma árvore de Natal piscando. É mais ou menos isso. Coisa de doido, né? É coisa de maluco isso, mas... enfim, é uma árvore de Natal. Bom, beleza. Entendemos isso aqui. Vou fechar esse cara aqui, que não precisa mais. Só queria te dar um exemplo disso. E voltando aqui para a apresentação, qual que é o próximo passo? Uma coisa interessante que você tem no Nmap também é o spoofing de Mac. Spoofing de Mac AdWords, tá? A ideia do spoofing, caso você não conheça, é literalmente colocar a culpa no outro. É mais ou menos isso. O spoofing. Tem outras coisas também, tipo o spoofing de endereço IP também, tem como você fazer também no Nmap também. Mas o que é o spoofing? O spoofing aqui no caso é você substituir, por exemplo, um endereço MAC que seria seu por outro. Então vamos colocar que tem um endereço MAC do seu dispositivo e tem um endereço MAC de outro dispositivo que está na rede. E aí você vai fazer um ataque, né? Você vai lá usar o Nmap para fazer alguma coisa. Só que para não vazar o seu endereço MAC, ao invés de você usar o seu endereço MAC, você usa o endereço MAC do amiguinho. Essa vai ser a ideia do spoofing, entendeu? Então, ao invés de você, por exemplo, mandar lá uma requisição HTTP com o seu endereço IP, por exemplo, ou mandar lá um pacote com o seu endereço IP, você usa o endereço IP do seu amigo, entendeu? Essa seria a ideia do spoofing. Dá para fazer isso com o Nmap também, tá? E aqui a gente tem no Nmap a flag --spoof MAC, onde você pode estabelecer um spoofing de MAC address.
para poder colocar a culpa no outro, digamos assim, né? E uma flag interessante no Nmap também que é a "-sv". A "-sv" é a opção do Nmap para detecção de versão de serviços e ela tenta descobrir qual software, por exemplo, o OpenSSH na versão 8.9 ou Apache na versão 2.4.52, ou MySQL 5.7, por exemplo, está rodando em uma porta que respondeu. É muito usado para inventário e correlação com CVEs. Bom, CVEs. CVE, o que é CVE? CVE, você pode entender da seguinte forma, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um site para você. Tem um sitezinho interessante que é esse aqui, ó, cve.org. Tem um site antigo também, deixa eu pegar aqui para você. Na realidade tem um site antigo e tem um site novo, entendeu? E eu acho que o antigo já até foi de base já, o antigo eu acho que já. Agora já tem um site novo mesmo. Enfim, tranquilo. Esse site aqui é interessante, ó. Você deve conhecer ele. Se você quer trabalhar com hacking, com teste, sabe, segurança, enfim, você deve conhecer esse site. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário. Você descobriu o bug bounty. E aí você começou a procurar falhas, por exemplo, no Android que você tem. Vamos imaginar que você tem um celular Android, você está usando lá um Android 7.0. E aí você acha uma falha no sistema do Android 7.0. Só que tem um detalhe, essa falha que você achou, você consegue fazer uma invasão no celular. Vamos imaginar. Isso significa o quê? Significa que todos os celulares que são Android 7.0, exatamente naquela versão que você achou a falha, tem essa mesma falha. Porque é o mesmo modelo. Outro cenário. Você está caçando falhas agora no Windows 11. Você está lá usando o Windows 11 e aí você achou uma falha no Windows 11. Então você consegue fazer uma invasão de todos os Windows 11. Nem precisa ser invasão, tá? Pode ser qualquer outro tipo de falha. Pode ser uma falha, por exemplo, que você faz um crash de todo o sistema, por exemplo. Você derruba todo o sistema. Qualquer tipo de falha. Isso significa o quê? Que todos os computadores ao redor do mundo que estiver utilizando o Windows 11 naquela versão que você achou a falha, vai ter aquela falha também. E aí, como você é um hacker do bem, você vai avisar a empresa. Você vai avisar lá, por exemplo, a Microsoft. Olha, eu achei uma falha aqui no Windows 11, eu consigo, sei lá, fazer uma invasão de todo o computador. Né? Você vai avisar a Google. Eu achei uma falha no Android, que eu consigo fazer uma invasão de todos os celulares Android. E aí, essa falha é corrigida, então a empresa vai corrigir a falha e ela vai lançar um patch de atualização. Então ela vai falar para todos os usuários corrigirem aquela falha. No caso, ele vai atualizar o sistema, né? Então sabe quando, por exemplo, aparece para você lá no seu computador? Atualize o seu computador? Então, por conta disso. Aí você atualiza o computador e quando você atualiza o computador, você atualiza a falha. Você vai corrigir a falha. Ok. Daí, além disso, também é registrado essa falha. Por que é registrada essa falha? Essa falha é registrada para poder ficar mais fácil de avisar todo mundo. Olha, nesse sistema aqui tem essa falha, nessa versão específica. Entendeu? É nesse sentido. E aí esse registro é feito nesse site, CVE. Então essa falha vai ser entendida como uma CVE. Esse é o entendimento de CVE de uma forma simples para você poder entender. E eu dei o exemplo aqui de Android e também de Windows, mas não é só Android e Windows, tá? Isso aqui também pode acontecer em CMS, por exemplo. Vamos colocar que for um WordPress da vida, por exemplo. Pode ser também um WordPress. Você achou lá uma falha no WordPress, versão, sei lá, 7.0 do WordPress. Então todos os sites que estão utilizando o WordPress naquela versão tem aquela falha. Aí você registra também aquela falha, entendeu? É nesse sentido. E aí esse registro é entendido como uma CVE. E qual que é a importância disso aqui relacionado a Nmap? A importância disso aqui relacionado a Nmap, no caso aqui com a flag dele "-sv", vamos voltar aqui, ó. A flag "-sv" é uma opção do Nmap que para detecção de versão de serviços, ela tenta descobrir qual software, por exemplo, que está rodando lá no servidor, né? A porta que está rodando, o serviço que está rodando.
E ele vai tentar identificar qual que é o software que está rodando naquela porta que respondeu. Tipo, a porta 80. Qual que é o software que está rodando aqui? Ah, tá rodando aqui um Apache na versão 2.4.52. E agora que você descobriu, então, que tá rodando um Apache nessa versão específica, que aí também entra um assunto que a gente chama de banner grabbing, tá? Mas como você descobriu aqui que tem essa versão do Apache rodando, tu vai começar a pesquisar agora se existe algum exploit público para aquela versão do Apache, que é relacionada a CVE. Então você vai tentar pesquisar se algum hacker já achou uma falha naquela versão daquele programa, daquele software que está rodando ali naquela porta que você encontrou, que o Nmap trouxe para você, entendeu? Que aí entra o assunto de CVEs. E quando a gente fala de CVEs, a gente liga também com o assunto de exploits públicos. Como o próprio nome diz, exploits, no caso, vai ser ali um código para poder explorar falhas. Então, vai explorar falha naquela versão específica ali daquele software, né? Daquela CVE específica ali que foi encontrada. E aí você tem um site também muito interessante, que é o site ExploitDB. Esse aqui, ó. O ExploitDB, ou Exploit Database. Ele é um site propositalmente para isso, onde você encontra aqui vários exploits para falhas por aí que são encontradas, inclusive CVEs, né? Aleatoriamente, por exemplo, essa aqui tá ligada por um tal de Floweasy. Nunca ouvi falar desse tal de Floweasy, deve ser algum tipo de framework, alguma coisa, vamos pesquisar, por exemplo. Esse cara aqui, ó. O que é esse tal do Floweasy aqui? Tem um GitHub aqui também. Bom, é um software aí, algum programa, alguma coisa do tipo aí, esse tal do Floweasy. Nunca ouvi falar desse Floweasy, então é novo pra mim. Mas de qualquer forma, é um software, um agente de inteligência artificial, aparentemente aqui. Aparentemente. Enfim, um software específico. E esse software ele é baseado em versões. E aí, um hacker encontrou uma falha nele na versão 3.0.4. Aí registrou uma falha, que no caso é entendida como CVE 2025-59528. E aqui tem um código de exploração para essa CVE. Isso significa o quê? Que se você encontrar um servidor que está rodando em alguma porta lá, por exemplo, o software Floweasy na porta 3.0.4, bingo, você vai ter ali a possibilidade de estar explorando uma vulnerabilidade nele. Vai estar conseguindo explorar alguma falha ali. E aí você conecta com algumas ferramentas, tipo o ExploitDB tem uma versão dele no terminal também, que é o Search Exploit. No Search Exploit aqui, pode jogar aqui também um nome, tipo Floweasy, por exemplo. Aqui, ó, ele já encontrou um exploit aqui para esse tal do Floweasy, tá vendo? Tem um exploit aqui para a versão 1.6.5, por exemplo. Provavelmente aquele ali, como é 2025, então ainda vai ser atualizado ainda na base do Search Exploit. Acho que dá até para atualizar ele aqui também. Eu lembro que tem uma opção no Search Exploit que atualiza ele. -U. Deixa eu ver se a gente atualizar ele aqui. Ele traz pra gente, tá atualizando. Porque ele é baseado no Exploit Database, né? Como você pode ver aqui. GitHub. Aí pode ser que ele já traz esse novo exploit pra gente. Aí a gente pode pegar esse exploit. É a mesma coisa, tá? Você pode vir aqui no site, tanto faz. Você pode vir aqui no site ou usar via terminal também, tanto faz. Mesma coisa. E aí tu pode usar o exploit e let it go, né? Digamos assim. Vida que segue. Vida feliz. É mais ou menos isso. Bom. Então, entendemos que a flag -sv se conecta a isso. Eu acho que eu tenho uma porta aberta aqui no Kali, vamos ver. Acho que eu devo ter porta aberta no Kali aqui, viu? Vamos jogar aqui, ó. Nmap -sv 192.168.1.5. Tem. Não tem porta aberta. Não tem porta aberta. No momento não tem. Mas vamos abrir uma porta aqui então no Kali. Vou colocar aqui um sudo service start ssh. Pera aí. Sudo su. Ah tá. sh start. Fiz ao contrário. De boa. Vamos rodar de novo.
Ó, pronto. A porta agora do SSH lá no cara tá aberta e ele vaza aqui pra gente que tá rodando o OpenSSH na versão 10.0. Bingo. Já descobrimos então uma porta aberta e entendemos... inclusive agora a gente tá entendendo o que tá acontecendo, né? Inclusive agora você já tá entendendo que aqui a gente tá usando o endereço IP em rede local, 5, e agora também você tá entendendo que o que é porta e o que é serviço, né? No caso, a gente está rodando aí o serviço OpenSSH na porta 22. E aqui, no caso, a gente vê a versão ali do SSH que está rodando. E ele, inclusive, mostra aqui, né, que está rodando um Debian 5, aproximadamente um Debian 5, alguma coisa do tipo, e um sistema operacional Linux. De fato, ele acaba acertando também, porque, de fato, o Kali, ele é realmente baseado em Debian e ele realmente é Linux, né? E isso aqui é conectado ao assunto de banner grabbing, tá? Caso você não conheça banner grabbing, é justamente isso. Banner grabbing é justamente você identificar o banner de um software. É você mostrar, por exemplo, ali, igual aqui ele mostra os serviços. Os serviços ele acabam mostrando ali a versão do software. No caso aqui, por exemplo, no Netcat, você joga o Netcat em um alvo, porta 80, ele acaba mostrando, tipo, Apache 2.0.46. Isso aqui é o que a gente chama de banner grabbing, quando ele vaza esse tipo de informação. E isso pode ser também configurado e corrigido no servidor, tá? Ou, por exemplo, no PHP, só de exemplo, lá no PHP, se você vir em nano, o arquivo de configuração do PHP. No meio desse arquivo aqui, por exemplo, php.ini, dá para você configurar isso também, por exemplo, dessa pelo banner, dele não vazar informação, dele não vazar essa informação publicamente de qualquer versão do PHP, onde o PHP está rodando, como o PHP está configurado e assim por diante. Dá para você configurar aqui, por exemplo, no PHP. E assim também no Apache, por exemplo, um software, ou SSH, algo do tipo assim, dá para você configurar isso também para não vazar esse tipo de informação. Bom, tem uma opção aqui também no Nmap que é a "-a". A "-a", ele é um atalho do D1 do Nmap que ativa um conjunto de funcionalidades avançadas para extrair o máximo de informação de um alvo numa única execução. Na prática, "-a" equivale a combinar "-o", de detecção do sistema operacional, fingerprint do sistema operacional, "-sv", de detectar versão, identificação de software, versões, "-script default", isso aqui eu ainda vou te explicar, e traceroute. O que é o traceroute? O traceroute é uma ferramenta de diagnóstico de rede usada para identificar o caminho que os pacotes percorrem desde o computador de origem até um destino específico como um servidor ou outro host. Ele funciona enviando pacotes com valores crescentes de TTL, Time to Live, ou um contador que diminui a cada roteador intermediário e registrando as respostas recebidas. Cada roteador que encaminha o pacote retorna uma mensagem ICMP, Time Extended, quando o TTL chega a 0, permitindo que o traceroute identifique o endereço IP e o tempo de resposta de cada salto no trajeto. Isso ajuda a entender onde pode haver lentidão, perda de pacotes ou falhas de roteamento entre o ponto de origem e o destino final. Agora, o que é esse tal de scripts NSE e Lua? Que a gente vai precisar entender isso aqui também. Mas não é daquela música, tipo, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não, é outra coisa, cara. É outra coisa. Enfim, Nmap Script Engine, NSE, é o framework do Nmap que permite estender suas capacidades via scripts em Lua para a automação de tarefas de descoberta, enumeração, detecção de vulnerabilidades, exploração leve e coleta de informações. Os scripts vêm organizados por categorias, por exemplo, Discover, Vuln, Auth, Brute, Intrusive, Safe. O que ajuda a escolher o nível de agressividade. Você pode executar um script específico, como "-script" ou HTTP-num, um grupo "-script vuln" ou vários combinados. O NSE usa uma biblioteca comum para lidar com sockets, HTTP, SMB, DNS, etc. E as saídas se integram com o relatório do Nmap. Isso torna poderoso para validar versões, extrair banners, automatizar checagens e até realizar POCs controlados. Lua é uma linguagem de script leve, rápida e embutível, com sintaxe simples e forte integração em C. É frequentemente usada para extensão e automação, como acontece no NSE, que permite escrever scripts pequenos e eficientes que podem ser carregados por aplicações maiores.
Basicamente uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de... Na verdade, tem diferença, se você não sabe, pesquisa, mas tem diferença entre linguagem de programação e linguagem de script, tá? Por incrível que pareça, isso tem uma diferença, tá? Muita gente acha que é a mesma coisa, tipo PHP, Java, C e tal. Mas é diferente, cara. Depois você pesquisa. Diferença entre linguagem de script e PHP e programação. Agora, o que é esse tal do NSE, né? O NSE, ele é o que vai potencializar, de fato, o Nmap. Ele é o que vai fazer o Nmap ficar mais potente, digamos assim, cara. Ele é a cereja do bolo do Nmap, assim, final, sabe? Ele é a possibilidade de você ter vários scanners e várias ferramentas embutidas. É como se fossem subferramentas embutidas dentro do Nmap. É praticamente isso, cara. Você vai vir aqui num diretório, você tem que instalar ele primeiro, tá? O processo de instalação não vou abordar aqui, mas depois você pesquisa. Tem um... Na realidade, tem aqui no site oficial deles pra você analisar aqui. Peraí. Scripts NSE Nmap. Aqui você acha a instalação dele, não é complicado não, tá? Só se pesquisar aqui. Nmap, Script Engine. Aí você acha a instalação dele por aqui, ó. Ele fala do Lua aqui, tá? Do Lua aqui também. Docs, download. Download Linux. Ah não, aqui eu fui download pro Nmap, aí eu dei mancada, aqui é outra coisa. Quero do NSE. Ah, cara, tem algum lugar aqui, velho, eu não lembro. Tem algum lugar aqui, em algum lugar aqui você vai achar a parte da instalação do script de NSE. Não lembro exatamente agora, mas de boa. Isso aí é fácil de se arrumar também depois. Sendo direto ao ponto, o script NSE, quando você instala ele, geralmente você vai ter um diretório aqui no /usr share nmap scripts. É aqui que vai ficar armazenado os scripts do nosso amigo Nmap. E que na realidade, cara, é basicamente, igual eu disse, vários scanners prontos para você usar. Tipo, é a mesma coisa de você estar usando um scanner de vulnerabilidade tipo no Clay, cara. É praticamente a mesma coisa, entendeu? Só muda o ambiente, só muda a ferramenta, só muda as técnicas, mas é praticamente a mesma coisa de você estar usando no Clay da vida, tá? Inclusive no Clay, ele também tem alguns templates ali dentro dele para testar também CVEs, para testar portas ali de servidor. Mesma coisa, cara. Mesma coisa, tá? Então, assim, eu quero que você tenha consciência do que você está usando, né? Consciência do que você está usando, para que você está usando, entendeu? Então, o uso aqui do Nuclei é praticamente a mesma coisa em alguns pontos, tá? Não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas eu quero fazer uma comparação que esses scripts do NSE aqui, do Nmap, é tipo a mesma coisa que você está fazendo no Nuclei, entendeu? Tipo, igual, por exemplo, uma CVE dessa aqui, a depender do CVE no caso, você consegue configurar também um template a mesma CVE dentro do Nuclei. Isso também é possível, cara. Entendeu? Então, é praticamente a mesma coisa. Então, você pode ver que tem templates aqui para CVEs. Vamos pegar um aleatório aqui. Aleatoriamente, vou pegar esse cara aqui e vamos abrir ele com o Vim. E aqui você tem um script em Lua. E esse script em Lua vai ser um script pronto ali para testar aquela CVE específica. Que, pelo que me parece aqui, aparentemente parece que é um local for inclusive, né? Já que eu tô vendo aqui uma travessia de diretórios para chamar o etc/pswd, tem alguma coisa aqui relacionada a travessia de diretórios, é um LFI aqui no caso. Mas basicamente é um script pronto ali que vai ser utilizado para testar aquela falha. E aí, cara, ele também vai testar falhas bem famosas que a gente tem aí na história do hacking, por exemplo. A gente tem aquele Heartbleed, por exemplo. Aquele Heartbleed, por exemplo, tem aqui também, quer ver? Heartbleed. Você não ouviu falar do Heartbleed? O Heartbleed, ele foi uma vulnerabilidade lá de 2012 e 2014, né? Não lembro exatamente. Mas que foi relacionado ao OpenSSL. Aí foi uma falha grave, tal, enfim. E aí ela teve uma CVE também, que é a CVE 2014-0160. Se não me falha a memória, eu acho que deve ter aqui, quer ver? 0160? Não. Tem aqui, ó. SSL e Heartbleed. Então aqui, por exemplo, você tem um script do NSE que vai testar a vulnerabilidade do Heartbleed. Só que o Heartbleed, no caso, ele é uma CVE, cara. Vai depender de você ter
por exemplo, o OpenSSL na versão específica vulnerável a essa CVE, entendeu? Então você observa que os scripts do Nmap ele tem essa ideologia, essa forma de funcionar, entendeu? Aqui a gente está destrinchando, digamos assim, como o Nmap funciona, para você não achar que ele tá fazendo mágica. Tipo, os scripts do NSE é muito foda e tal. Mas, cara, o trabalho do NSE é tipo a mesma coisa do Nuclei, é tipo a mesma coisa do OpenVAS, entendeu? É tipo o mesmo peso que eu quero que você entenda, entendeu? Tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa diferentona e tal, aquela coisa... Eu quero que você entenda que é tipo como se você estivesse usando um OpenVAS, é como se você estivesse usando um Nuclei, entendeu? Como se você estivesse usando um Nikito, entendeu? Então, é um scanner de vulnerabilidade, mais ou menos isso. Sacou a ideia? É nessa pegada. E aí, você pode utilizar os scripts da NSE, passando um sudo nmap -script rune -p, especifica a porta, por exemplo, 80, 443, 445, e passa ali o teu alvo. Ou então tu passa nmap -script, passa o caminho do script que tu quer testar e na porta que tu quer testar. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo local, né? Ver se a gente consegue pegar aqui um exemplo local. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relacionada a SSH. Tem alguns aqui SSH. Aleatoriamente, deixa eu testar com esse cara aqui. A gente vai passar aqui 192.168.1.5 na porta 22, porque aqui a gente não vai estar com aquela porta ali aberta. O caminho vai ser esse caminho aqui. Obviamente que aqui eu estou em teste local, tá? Então, obviamente, a gente não vai ter um resultado plausível. Isso aqui é só questão de exemplo, que eu quero te mostrar como é que funciona esse negócio, né? Aí a gente passa aqui o caminho do script que a gente quer testar e dá enter e pronto. Ele vai começar a testar pra gente, entendeu? É basicamente isso. É basicamente isso que está acontecendo para a gente poder estar utilizando os scripts NSE, entendeu? Então não é um bicho de 7 cabeças, uma coisa simples. E aí você vai testando os seus scripts e verificando se tem algum tipo de vulnerabilidade ou não naquele ambiente. Show? Bom, então chegamos ao final de nossa aula, né? Porque aqui foi uma aula praticamente, né? Da Foreign Hackers aí publicamente. Como eu disse, isso aqui, ó, esse aqui pode ver que deu um resultado, tá vendo? Aqui já teve um resultado aqui diferente aqui para esse script do Nmap, que era um enum, alguma coisa ali, né? Parece que é para enumerar alguma coisa ali. Enfim, aqui a gente já conseguiu alguma coisa, tá vendo? O resultado do script do NSE. Então a gente vai executando dessa forma. Bom, então este foi o conteúdo de nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido, gostado. Como eu disse, essa foi uma apresentação que teve ali, uma aula, na realidade, que teve para a comunidade da Foreign. A gente se juntou no Discord, a gente teve uma aula ao vivo ali. A galera que participou ao vivo até teve um certificado também. E então, caso você ainda não participe da comunidade da Foreign, dê uma olhada no site da Foreign, acesse o site da Foreign, foreignhackers.com. Você vai encontrar um botãozinho do WhatsApp, mande um oi naquele WhatsApp que vai aparecer, e aí você vai conseguir acessar a comunidade da Foreign e participar também de aulas que estamos realizando. Show? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha curtido. Vou lhe desejar uma boa sorte, bons estudos, boas práticas com o Nmap e até um próximo vídeo ou uma aula. Tchau, tchau, boa sorte. Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel like